Olá, meu irmão, um prazer ter você aqui em nosso canal e nós aqui vamos juntos, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. E para hoje, a nossa temática será o grande banquete. Meus irmãos, eu quero falar sobre esta promessa que muitas vezes nós não damos talvez muito valor ou não falamos muito dela. É que Jesus Cristo ele prometeu para nós um grande banquete, onde se terá uma grande mesa ali no período do milênio, e nós vamos cear junto com Jesus Cristo e com todos os santos de todas as eras, inclusive os salvos do Antigo Testamento, os salvos do Novo Testamento. Então todos os salvos vão banquetear-se nesta grande ceia que Jesus Cristo vai fazer. E é algo que nós temos como promessa de Jesus Cristo, mas às vezes nós não estudamos ela profundamente. Ou às vezes a gente nem sabe que realmente vai ter esse grande banquete. Então eu queria falar um pouco sobre esta maravilhosa promessa de Jesus Cristo para nós. Esse momento maravilhoso de comunhão, esse momento maravilhoso onde estaremos com os nossos irmãos em Cristo, com todos aqueles que creram em Jesus Cristo, sejam do Antigo Testamento, sejam do Novo Testamento, seja na era da igreja, seja os salvos da tribulação, nós estaremos todos juntos, sentados numa grande mesa para participarmos desse grande banquete que Jesus Cristo prometeu para nós. Para falar desse grande banquete, primeiramente eu quero trazer aqui uma história da Bíblia como uma ilustração, para depois a gente ver os versículos que falam sobre esta profecia, que nós teremos junto com Jesus Cristo este maravilhoso evento deste grande banquete. Então, para ilustrar, primeiramente, eu quero usar a história de Davi, quando Samuel foi em busca de Davi. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 16. E os irmãos conhecedores das Escrituras sabem que o rei de Israel, que era Saul, ele foi rejeitado por Deus, devidamente porque ele desobedeceu a Deus. Então, por causa da sua desobediência, ele foi rejeitado por Deus. Então, Deus não queria que Saul permanecesse no trono. Então Deus chega para o profeta, que também era sacerdote, que também era juiz de Israel, Samuel, e fala para Samuel ir para Belém em busca do novo rei. E ele foi então para Belém, na casa de Jessé. Então Deus estava direcionando Samuel. E na casa de Jessé, ele vai lidar com os filhos de Jessé. E ele olha para o primeiro, vê aquela boa aparência daquele jovem, daquele homem e fala no seu coração: é este que Deus certamente está escolhendo para ser o rei da nação de Israel, porque é um homem com uma boa posição, é um homem com uma boa aparência, um homem com boas qualificações, então tem que ser esse daqui, não pode ser outro. E olha só esse texto, eu quero ler aqui com você 1 Samuel 16, olha só o versículo 6 e o versículo 7. O que aconteceu? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliasibe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então ele pensou, é esse aí, Eliasibe, é este que é ungido para ser rei. Mas olha só a resposta do Senhor no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Meus irmãos, então ele, a partir daqui, depois que ele recebeu essa resposta do Senhor, depois que ele percebeu que esse primogênito não era para ser o rei da nação de Israel, ele foi analisar filho por filho. Então ele olhou agora com um olhar diferente, não olhando a aparência. E ele percebeu que Deus rejeitou todos aqueles outros. E olha só o que diz aqui o versículo 11, depois que todos os sete filhos de Jessé passaram ao seu olhar, ele então pergunta: mas calma aí, não tem nenhum outro filho não? Olha só o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo,
pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha só que interessante, Davi foi o escolhido. Davi era um moço de boa aparência, ruivo, como o texto da palavra de Deus diz, e ele estava no campo, ele estava apacentando as ovelhas. E o que ele fazia lá? Lá ele cuidava das ovelhas, ele matava leão, matava urso, como ele mesmo disse para Saul, naquele contexto que ele foi guerrear com Golias. Ele estava matando o leão, ele estava matando o urso, e ele estava apacentando. E o seu pai, talvez no seu coração, podia talvez ter desprezado a Davi no sentido dele ser rei. Não imaginou que talvez que ele fosse o escolhido, mas Samuel falou, não, este é o escolhido do Senhor, e nós não nos assentaremos à mesa, nós não vamos nos banquetear, a gente não vai cear, enquanto ele não chegar aqui e tomar lugar nessa cadeira para se alimentar conosco. Então ninguém vai comer, ninguém vai cear, enquanto o pequeno Davi, ou o jovem Davi, não chegar aqui. Meus irmãos, isso aqui para nós tem uma figura significativa, porque o banquete só poderia acontecer quando Davi chegasse ali e tomasse o seu lugar na sua cadeira. E aqui eu gostaria de falar agora desse banquete que Jesus Cristo prometeu para nós. E meus irmãos, o banquete que Jesus prometeu para nós não é uma linguagem figurada, não, é literal. Ele realmente prometeu um grande banquete para todos nós. E ele deixou isso descrito na sua palavra. O que é interessante para nós sabermos? Esse banquete não acontecerá enquanto nós que estamos aqui no pasto, cuidando das ovelhas de Deus, enquanto nós que estamos aqui matando leão e urso nesta vida aqui, esse banquete não acontecerá. Então só acontecerá quando nós chegarmos à presença de Deus na consumação do tempo, no tempo exato. Jesus Cristo ele não vai se antecipar nesse banquete. Jesus Cristo ele não vai antecipar o banquete e comer esse banquete com os salvos do Antigo Testamento apenas, com os anjos que estão na presença de Deus. Não, ele vai esperar a sua igreja chegar na casa. Ele vai esperar a sua igreja tomar lugar na cadeira. Aí, e somente aí, que o banquete então acontecerá. Então, depois dessa história ilustrativa, mostrando Davi como se fosse uma figura da igreja e mostrando aqui que o banquete só poderia acontecer enquanto Davi chegasse do pasto e fosse para casa, da mesma maneira nós, Jesus Cristo está nos aguardando e ele vai voltar para nos buscar. E quando ele nos levar para as mansões celestiais e quando ele implantar o seu reino milenar aqui na terra, é somente aí que esse banquete acontecerá. E nós teremos a nossa cadeira ali reservada para que nós possamos usufruir desse grande banquete, desse evento magnífico e maravilhoso que Deus prometeu para nós. Vamos ver os versículos que prometem esse grande banquete, da boca de Jesus Cristo mesmo, Mateus capítulo 26. Eu lerei Mateus capítulo 26, o versículo 9. Aqui está falando daquele contexto da ceia. E olha só o que Jesus Cristo ele fala aqui para nós. Mateus capítulo 26, versículo 29. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo tinha preparado aquele cenáculo, eles estavam ali comemorando a festa da Páscoa, antes dele inaugurar o momento da ceia, os elementos da ceia, né, o cálice e o pão. Olha só o que ele diz no versículo 29, ele diz assim: E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Meus irmãos, Jesus Cristo ele fala que ele não irá beber novamente esse fruto da videira até aquele dia no reino do Pai. Que dia é esse? É o dia que ele preparar esse grande banquete. Ele está esperando a gente, ele está aguardando a sua igreja, ele está esperando a voz de comando de Deus falando para Jesus buscar a sua igreja no arrebatamento. E somente aí, e somente depois disso, quando ele inaugurar o seu reino aqui na terra, que ele então participará do fruto da videira, que ele participará desse grande banquete para conosco. Não é somente nesse versículo que ele faz essa promessa desse grande banquete.
onde ele, juntamente com a igreja, irá então participar desta grande festa. Mas também em Mateus, aqui que nós estamos em Mateus, capítulo 8 agora. Olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Nós vemos que Jesus Cristo prometeu este grande banquete e agora, além de prometer, mais uma vez no capítulo 8, ele também vai revelar aqueles que vão ficar para o lado de fora e não participarão deste grande banquete. Diz assim Mateus capítulo 8, eu lerei o versículo 11 e o versículo 12. Fala assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só que interessante a revelação que Jesus Cristo está trazendo aqui para nós, que muitos vão vir de vários locais do planeta Terra, do mundo, vão vir de vários locais. E essas pessoas vão tomar lugar à mesa, essa grande mesa que vai ter esse grande banquete, e vão se sentar junto com os salvos do Antigo Testamento. E aqui ele cita o nome de 3, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Mas certamente, meus irmãos, nessa mesa também estarão sentados Adão e Eva, que foram salvos mediante a palavra de Deus, Abel, que foi salvo mediante a palavra de Deus, Salomão, Davi e tantos outros do Antigo Testamento. E a gente pode citar vários, Isaías, o profeta Micaías, Daniel. Então você pode pensar em vários do Antigo Testamento que também estarão sentados nessa mesa. E nós, como igreja de Jesus Cristo, também nos assentaremos nessa mesa para esse grande evento que Deus preparou para o povo dele, o povo dos salvos, o povo redimido pelo sangue de Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tanto salvos de Israel e salvos que não pertencem à nação de Israel, quanto os salvos que pertencem somente à igreja, de Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento, e outros salvos, os salvos que também foram convertidos na tribulação, que também não pertence à igreja, os salvos que se converteram no milênio. Então nós participaremos desse grande banquete, mas alguns serão deixados de fora. E Jesus Cristo revela aqui no versículo 12, diz assim: ao passo que os filhos do reino, e aqui quando ele fala e usa essa expressão filhos do reino, ele está falando dos judeus, judeus que eram para estar sentados nessa mesa, judeus que eram para ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas apesar de serem judeus, apesar de terem a Bíblia à sua disposição, apesar de terem muito acesso à informação do Evangelho, eles rejeitaram Jesus Cristo. E diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui nós percebemos que nem todo judeu será salvo na tribulação, mas o remanescente será salvo. Muitos que são judeus, muitos que são chamados de filhos do reino, onde o reino, para eles, tinham sido preparados. Mas pelo fato de não crer em Jesus Cristo, eles serão deixados para fora, serão lançados para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Alguns ficarão para fora, alguns não estarão nesse grande banquete. Só se assentará a esta grande mesa, só terá uma cadeira ali naquele local, aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo. Isso, evidentemente, é para você pensar. Será que a sua cadeira está lá? Será que a sua cadeira está reservada? Se você creu em Jesus Cristo, certamente, ninguém vai tomar a sua cadeira. Agora, se você ainda não creu em Jesus Cristo, você também fará parte desse grupo que será lançado para fora, nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, nós temos esse grande banquete reservado para nós e prometido para nós. E nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos aguardando esse grande dia, a volta de Jesus, a sua segunda vinda aqui na terra, onde nós voltaremos com ele e onde ele vai inaugurar esse grande banquete, onde ele voltará a participar do fruto da videira, assim como ele prometeu no contexto da Páscoa, no contexto da ceia com os seus 12 discípulos. E ele participando do fruto da videira novamente,
nós estaremos sentados nessa grande mesa, junto com os apóstolos, junto com os 12 patriarcas, junto com Abraão, Isaac, Jacó, os profetas salvos do Antigo Testamento, toda a igreja, todos os salvos estarão presentes ali nessa grande mesa para esse grande banquete. É um evento que talvez você não estude ele muito na Bíblia, ou talvez você não ouça muito falar através dos púlpitos, mas um evento prometido para nós, um evento prometido para a igreja, um evento que nós estamos esperando, que nós estamos aguardando. É uma profecia que Jesus Cristo fez, que certamente irá se cumprir. Mas, enquanto Davi não voltar para casa, o banquete não pode acontecer. Meus irmãos, nós, de uma maneira figurada, comparando com Davi, que estava no pasto, nós ainda estamos no pasto. Nós estamos ainda nessa terra. E o que nós fazemos aqui? Também estamos matando o leão, também estamos matando o urso, também estamos lutando contra as hostes espirituais, também estamos trabalhando para o reino de Deus, cuidando do povo de Deus, abençoando o povo de Deus com os nossos dons, participando da nossa igreja local, usando o nosso dom para promover o crescimento do corpo de Cristo. E nisso estamos a cada dia enfrentando o leão, a cada dia enfrentando um urso, até o dia em que Samuel, ou melhor dizendo, até o dia em que Jesus Cristo nos chamar. E quando nós voltarmos, quando nós chegarmos para a nossa casa, nós seremos evidentemente ungidos pelo Senhor. E aí, dessa maneira, nós vamos sentar à nossa mesa, a mesa do Pai, a mesa que Deus preparou, e junto com todos os salvos, com todos os nossos irmãos em Cristo, assim como Davi sentou naquela mesa junto com a sua família e os seus irmãos, nós também nos assentaremos junto com todos os nossos irmãos em Cristo e faremos parte deste grande banquete. Que evento, que maravilha, e nós estamos aguardando esse dia. Fique com essa promessa no seu coração. Trabalhe, mate leão, mate urso, cuide das ovelhas do Senhor, cuide daqueles que estão do nosso lado, mas na esperança de um dia chegarmos em nossa casa e vermos uma cadeira lá, e nessa cadeira reservada para nós, onde poderemos nos assentar, e aí sim o banquete vai acontecer. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa live tenha servido para animar o seu coração, fortalecer a sua fé, dar vigor espiritual para você, para que você continue trabalhando aqui, mas com seu olhar no céu, esperando as promessas futuras que irão se cumprir certamente em nossa vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família.